Boa noite, pessoal. Então, hoje, a Sociedade Mineira de Coloproctologia dá início à nova SMCP virtual. Nós vamos ter o prazer hoje de contar com o Dr. Henrique Galvão, que é coordenador do Departamento de Oncogenética do Hospital do Amor, em Barretos, que vai apresentar para a gente sobre o tema painéis genéticos, oferta dos laboratórios versus a demanda dos pacientes. E depois nós vamos ter para debater a doutora Isabela Elias. A doutora Isabela Elias é mestre em oncogenética e coloproctologista da nossa sociedade. Nos dá muito orgulho de estar aqui, uma pessoa também de muito calibre para falar e comentar sobre nossos temas. Lembrando que a nossa transmissão está sendo gravada, então a gente vai publicar no nosso canal do YouTube e, assim que possível, a gente vai colocar ao vivo para vocês também poderem curtir. Então é importante, se vocês quiserem, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos, porque isso ajuda a disseminar esse conhecimento que a sociedade tem tentado criar. Então, Henrique, você seja muito bem-vindo. Você me ouve bem? Ouço, muito obrigado. Assim, Então eu fico passo a palavra para lisonjeado. vocês, estamos Oi? ansiosos. Bom, fico lisonjeado, né, com o convite e com as palavras da Magda. Realmente, assim, minha amiga de algum tempo já, né, quando visitou aqui Barretos. E, bom, também agradeço o convite para poder, né, compartilhar o interesse e a admiração pela genética. É realmente bom conversar, né, num ambiente multidisciplinar. É sempre legal fazer essa troca de ideias, né, esse tumor board, né, que está na moda. Então, eu vou tentar falar assim mais brevemente. Eu planejei para algo menos de meia horinha, né. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E só de antemão, assim, né, quando, né, foi proposta o tema dos painéis, na verdade, como médico geneticista, né, como especialista em síndromes recorrentes na família, vou só frisando que nós vamos falar de painéis de predisposição hereditária, né, não aqueles Carras, BRAF da vida para tumor, não, síndromes de predisposição. E aí vamos, né, sem mais delongas, conversando, né, com a doutora Magda. Aqui, quando eu mudei para cá, eu sou de BH, né? Quando eu mudei para cá, para Barretos, todo mundo chamando todo mundo de doutor, então acaba que eu peguei a mania, né? Mas era melhor quando não falava, mas tudo bem. A doutora Magda me convidou para participar, né, para participar das reuniões. A gente pensou em alguma coisa tipo o que existe na prática clínica. E uma coisa que eu venho vendo é a questão de o que existe de expectativa dos pacientes quando mencionam numa consulta, olha, meu parente teve câncer, ou eu tive, meu parente tem risco de ter, eu quero um mapeamento genético completo, né, uma coisa do tipo. E o que os laboratórios oferecem, né, em relação a isso? Assim, será que realmente essa expectativa ela corresponde ao que existe de fato? O que é proposto, né, o que é oferecido, né, de forma publicitária até os laboratórios, realmente condiz o que a gente espera de resposta em estimativa de risco? E vai ser mais ou menos por esse caminho que eu vou tentar falar um pouco. Bom, nesse primeiro slide, né, gosto de colocar já essa bagunça toda para mostrar o que é o câncer e o que é o passo a passo de um tecido normal, né? Você vê aí no canto esquerdo, as células laranjinha claras, né? Sofrendo influência, seja do ambiente, né? Adquirindo mutações somáticas, a gente vê aqui embaixo, né? Em forma vinho, né? No canto inferior. E também provavelmente algumas partes, né, cerca, né, assim, eles falam entre 5% e 30% dos casos de câncer tem algum já componente germinativo, né, veio, né, da pessoa, assim, na constituição da pessoa, já uma certa predisposição, com fatores né, infecciosos, isso a questão levando a um tipo pré-câncer, né, esse microambiente sofrendo influência do sistema imune também, seja influência
cancerígena, seja evasão das formas de se evitar o câncer. Então, são nessas partes superiores, né, as questões imunes. E aí, progredindo para lesão invasiva propriamente dita, né, o câncer na parte direita, com todas essas influências, então, seria um contínuo, né, de influências que ocorrem no DNA das células, mas influências que também são externas, né, atuando em vários campos. E aí a proposta de se criar, né, um atlas pré-câncer, tentando identificar e prevenir, né, o desenvolvimento de câncer, sendo que o câncer coloretal, ele é o protótipo, né, mais bem estudado dessa progressão, né, do tecido normal, lesões pré-cancerosas e câncer. Bom, e aí, né, acho que vocês estão cansados de saber, toda a parte de genética básica, a gente diferenciar o que é questão somática de germinativa. Somático é aquilo que acontece pontualmente, né, numa célula que vai, né, virar o câncer, e ao cúmulo dessas alterações, ela vai levar ao desenvolvimento de um câncer. Quando a gente fala, então assim, a partir de uma única célula de um indivíduo, a gente vê né, assim, a aquisição de cada vez mais lesões no DNA, e isso levando ao desenvolvimento de câncer. Já a mutação germinativa é aquela que a pessoa, em todas as suas células, já tem alteração. E ela é chamada de germinativa porque foi a célula germinativa, a célula germline, né? O espermatozoide ou o ovócito já tinha essa alteração e deu origem a todas as outras células do nosso organismo. Então, a gente vê que a pessoa já teria uma certa predisposição a desenvolver, porque todas as células têm essa marca, dessa forma. E aí, falando dessas mutações germinativas, o que a gente leva a síndrome de predisposição ao câncer. Bom, já, né, nas décadas de 60, 70 e até antes disso, por causa da polipose adenomatosa familiar, a gente já conhece bem, né, descrito o que são essas síndromes de predisposição ao câncer, e isso, né, é meio que um contínuo. Né? A gente tem síndromes bem estabelecidas, mas a gente vê agrupamentos familiares que, sei lá para a terceira, quarta pessoa na família que apresenta, por exemplo, um câncer coloretal, a gente fala, não, peraí, tem alguma coisa aí, mas isso não foi completamente esmiuçado, né? A gente ainda tem um gap muito grande no conhecimento dessas, que eles até colocam, que Henry Lynch colocou já em 1985, essa planilha, outros trabalhos depois a reproduziram, né, com tecnologia mais, né, uns desenhozinhos melhores, mas essa questão de, assim, o quanto de influência hereditária, germinativa, está no desenvolvimento de câncer. Né? E eles colocam lá a média de uns 30%, responsável é a genética da família. Bom, e o NCCN, a sua versão mais recente, a terceira de 2019, coloca que para prestar atenção, né, no componente familiar, a gente tem que levantar os sinais de alertas de agregação familiar e idade jovem e a presença de pólipos. Quais pólipos? Né? No que eles colocam lá de limite, independente da idade, 10 pólipos adenomatosos, ou 2 amartomatosos, ou 5 serrilhados, que não se conte, né, o sigmoide. Isso para a gente tentar meio que direcionar para algumas síndromes bem definidas. E aí, ao longo dessa apresentação, vocês vão ver que essas definições, elas são um pouco como a figura, né, do Henry Lynch, já em 1985, elas não têm um limite bem definido. Agregação familiar de até quantos casos? Teria que pensar em outros tipos de câncer, né, até para a própria síndrome de Lynch. Mas aí tem outros tipos que não estão associados à síndrome de Lynch, mas que podem estar associados a outras síndromes. Idade jovem. Bom, a gente vê, né, ao longo do tempo, uma diminuição na mediana de idade de incidência de câncer coloretal. Então, até que ponto isso é hereditário, até que ponto é uma tendência, né, ambiental, quais fatores ambientais podem estar influenciando, e até a questão dos pólipos. Se a gente for ver a descrição anatomopatológica de pólipo, ela é dependente, não vamos colocar a culpa no patologista, né? Na verdade, assim, ela é dependente de uma série de fatores que
sutilezas que, às vezes, estava conversando com patologistas aqui do hospital, falava, pô, às vezes colocar uma parte de amartomatoso ali, eu não, sabe, assim, não é um hábito nosso, até, claro que, assim, se tem muitos pólipos amartomatosos, a gente coloca, mas se não é grande, às vezes a gente passa, um monte de pólipo hiperplásico também, acaba que a gente não descreve, então, assim, é uma coisa de não diria hábito, mas de complexidade que, às vezes, o laudo não ocorre naturalmente. A gente ter essa diferenciação acadêmica, né, de questões de pólipos. Bom, vamos lá. E aí também não quis me ater muito essa apresentação às síndromes clássicas. Né? Vamos chegar lá na questão de indicação de painel. Uma vez. As clássicas, né, basicamente, a polipomatose e a não polipomatose. Atualmente, né, a tendência maior né, a atribuir ao Henry Lynch a descrição, né, dos casos. Na verdade, assim, Henry Lynch, ele chamou de volta o que, né, a geração anterior, o Wartin, já tinha descrito, né, a agregação de múltiplos casos de tumor coloretal, abdominal de uma forma geral, com ginecológico. E a gente, né, eu coloquei um modelinho, um exemplo, né, que eu fictício aqui de uma família, né, de síndrome de Lynch, que assim, o critério de Amsterdã, né, 3 casos na família, pelo menos 2 são parentes em primeiro grau um do outro, 2 gerações afetadas, um abaixo de 50 anos, e não só coloretal, mas pode ser gástrico também, pode ser ginecológico, endométrio ou ovário. E aí coloquei aqui até assim, às vezes o pessoal não menciona muito assim, foi de estômago. Estômago sem saber mais ou menos assim. É difícil essa coleta, né, do heredograma para a gente conseguir definir bem o perfil, né, do fenótipo da família, mas vai no caminho, né? Então, síndrome de Lynch, basicamente, né, coloretal, gástrico, primeiro coloretal, depois endométrio. É bem menos frequente gástrico e urotelial, e pode ter sistema nervoso central também, é descrito próstata. Tem essa questão de que mama, às vezes pode ser, pode não ser. Eu sou mais a tendência de que, como o Ian Freiling colocou na reunião do CGA, acho que uns 2 anos, ele foi categórico em falar que mama não está relacionado, a gente fica meio que naquela tendência, porque acaba que muitas mamas fazem painéis amplos. Mas vamos lá. De um lado, o não polipomatoso, do outro lado, a polipoadenomatose familiar, né, a clássica, mas tem sua variante também atenuada. A variante atenuada pode estar associada a mutações no começo ou no final do gene APC, mas também relacionada à mutação bialélica de multi. Quando eu falo bialélica, é que o gene que a gente herdou do nosso pai, a gente herdou da nossa mãe, os dois teriam mutação. E ele só vai se manifestar se eu tenho os 2 genes com a mutação. Isso que a gente chama de autossômico recessivo. Então, né, se a gente tem polipose, adenomatose, e, né, faz o teste do APC e vem negativo, ou tem uma polipose atenuada, a gente tem que pensar também nesse segundo gene, no multi. Bom, e a gente né, assim, acaba que coloca isso meio com regras rígidas, mas Lynch tem polipoadenomatoso, né? O multi, às vezes, ele pode já de cara uma pessoa nova ter câncer coloretal e apresentar na família, e como é autossômico recessivo, só tem aquela geração de irmãos, né? Não é uma coisa assim que é manifestada de geração, pós-geração, né, em cascata. O recessivo tem disso, é só numa geração única. Normalmente associado à consanguinidade, né, porque a gente vê lá, o avô tinha um gene mutado que não tinha nada, passou para, né, 2 filhos, esses 2 filhos tiveram netos, e esses netos casaram. Então, um gene, 2 pessoas tiveram, juntou e aí manifestou a doença. Vamos para frente. E aí, a gente parte, né, para umas já bem conhecidas, bem descritas, mas bem mais raras. E são as amartomatosas, basicamente. Eu coloquei de propósito, é complicado, mas é porque a gente vê muito pouco e a gente tem que pegar o livro e falar, olha, preenche critério, não preenche critério. Pra vocês terem uma ideia, aqui em Barretos a gente deve ter umas 2 famílias de Cauda e mais umas 5 de Putjägers e mais umas 4, 5 de polipose juvenil. Não passa disso. Apesar do que a gente só começou um painel mais amplo que sequencia gene de Putjägers e os 2 de polipose juvenil mais recentemente. Mas como tem essa questão do diagnóstico clínico, a gente tem mais ou menos essas famílias que a gente acompanha. Bom,
O problema é que eu já tinha falado da patologia, né? Assim, a gente fala um pólipo amartomatoso, tem que ver, né, o estroma do pólipo. Se ele é grande, a gente teve uma família aqui bem interessante, que assim, tinha um pólipo grande, que aí a gente, desse pólipo grande, não estava descrito que era de Jäger, pediu revisão da lâmina, opa, peraí, pode ser sim. Aí que a gente foi ver que tinha, né, a pigmentação de mucosa, em um outro parente que não tinha vindo, mais novo, então assim, é muito raro. E aí a gente tem essas 3 síndromes de polipose amartomatosa. E a gente fecha uns 10 genes, né? Na verdade, contando o EpiCAM relacionado à Lynch, a gente tem, né, o APC e o multi relacionado à polipose adenomatosa, os 4 ou 5, né, se contar EpiCAM, genes relacionados à síndrome de Lynch, os 2 da polipose juvenil, o STK11 da Peutz-Jeghers e o PTEN relacionado à síndrome de Cowden. E aí a gente, né, assim, os mais bem descritos de síndromes relacionadas a um risco aumentado de câncer coloretal. APC, virtualmente, se não tirar o intestino, 100% vai ter câncer. O MUTI chega a 80%. E aí, né, o Lynch, eu coloquei os valores mais altos de estimativa, porque isso é até questionável, dependendo da literatura que a gente acessa. O pessoal do Insight, recentemente, tem jogado um pouco para baixo. Isso até pela difusão dos testes, né, dos painéis, a gente vê que assim, quanto mais gente testa e é assintomático, menos a gente vê que realmente o risco cumulativo de câncer nessas síndromes ele é observado. Independente, assim, 74% é legal MSH2, 22 e 20 no MSH6 e PMS2 relacionados à Lynch, e aí polipose juvenil é um risco de 40% até os 80 anos de idade, por volta de 40% também em Peutz-Jeghers e bem menos, né, em Cowden. Cowden mais associado a câncer de mama, endométrio e tireoide. Só que aí, invertendo, eu coloquei na ordem agora de prevalência dessas síndromes. A gente vê que 140 pessoas a cada 100 mil indivíduos tem mutação no PMS2. Mas como ele tem uma que a gente chama de penetrância, né, esse risco cumulativo, que a gente chama de penetrância bem menor, grande parte dessas famílias vai passar batido, né? Pode ter um outro caso que vai ser na idade mais tardia, então não vai ser, a gente não pode até não identificar essa síndrome de predisposição nessa família. Bom, e aí a gente vai, né? Basicamente, Lynch, 1 a cada 300 indivíduos na população tem síndrome de Lynch, né? Interessante que entre a PC e MUTI, portador de mutação multi é 4 vezes mais frequente na população do que no APC. E, assim, no nosso centro aqui, a gente vê que é o contrário, né? A gente tem 11 famílias com mutação em multi e a gente tem mais de 50 com mutação em APC, porque os de APC já vêm de longa data sendo acompanhados, né? E a gente tem essa... né, eu sou muito grato, né, à estrutura do hospital, que permite com que a gente, identificando um paciente portador, a gente consegue convocar a família. Então, realmente, é muito caso de paciente com polipose adenomatosa familiar que a gente acompanha aqui. E eu já tinha falado desses outros de amartomatoso. Bom, aqueles são os 10 genes clássicos, né? Que, assim, a gente, quando existe quando o NCCN coloca aqueles questionamentos de idade jovem, muitos casos na família, ou polipose, é aquilo que a gente está pensando. Bom, mais recentemente, né, até pela disseminação dos painéis gênicos, né, pelo barateamento no custo deles, a gente vem observando, né, vem sendo descritos novos genes, mas a gente também vem identificando genes que não estavam tão relacionados a câncer coloretal assim, mas que passam a ter uma descrição maior. Bom, o primeiro deles não é tão novo assim, né? TP53, a gente tem o efeito fundador, é uma prevalência alta na região sul e sudeste do Brasil, e a gente vê aqui muita gente do centro-oeste também, com mutação. A mutação R337H é uma mutação específica no gene TP53 que causa síndrome de Li-Fraumeni. É uma síndrome de Li-Fraumeni não tão agressiva quanto que a gente vê na descrição dos artigos por outras mutações.
né, que a gente chama de é uma síndrome com menor penetrância. Mas não deixa de ser um fenótipo agressivo. Né? Bom, além disso, a gente vê esses genes, né, o AXIN2, o POL-E, o POL-D1, o NTHL1, e também, como o MUTI, a expressão por polipose adenomatosa nesse gene é de forma autossômica recessiva, você tem que herdar um alelo do pai e um alelo da mãe. O gene MSH3 também tem que herdar um alelo do pai e um alelo da mãe. E o GREN1. E por que eu estou colocando isso como novos genes? Né? Porque algumas entidades, né, o GCA americano, o próprio ClinGen, que é o curador do ClinVar, que é uma ferramenta de internet que a gente usa bastante para até ver se a mutação realmente ela é causadora de doença, que a gente chama de patogênica ou não. Essas entidades, elas consideram que realmente o gene, esses genes, eles têm alguma evidência de que existe um risco aumentado para câncer coloretal, mas a gente não tem ainda qual que é a prevalência disso na população. Então, como eu falei, síndrome de Li-Fraumeni é efeito fundador, né, herança portuguesa, isso se disseminou na região sul-sudeste e depois, né, centro-oeste do Brasil. O gene AXIN2, como eu tinha mencionado, é uma coisa muito rara, descrito por finlandeses, associado a uma síndrome genética que dá ausência de dentes, uma hipodontia associada. Polipose adenomatosa familiar também pode dar hipodontia, mas essa é bem mais rara, é uma síndrome com displasia ectodérmica, né, que é mencionado, então é uma coisa de geneticista mesmo, que tem questão de avaliação dismórfica associada. Bom, o POL-E e POL-D1, já bem descrito, foi descoberto através já de tecnologia nova, né, assim, foi feita a soma de indivíduos com polipose adenomatosa familiar que não tinha mutação no APC, nem em MUTI, nem tinha estabilidade microsatélite relacionada à síndrome de Lynch, e em alguns casos foi relacionada a essas alterações de enzimas que são polimerases, ou seja, elas duplicam o DNA, mas elas já duplicam corrigindo. Tem uma função que a gente chama de exonuclease. Essa função de exonuclease, que quando está comprometida, pode levar a polipose. É o POL-E e o POL-D1. Bom, NTHL1 e MSH3, só ressaltando a questão, né, da consanguinidade, podendo levar a essas síndromes, né, por causa de ter um gene nas gerações passadas que aí o neto, por aí vai, herdou tanto do pai quanto da mãe. Bom, e lembrar, né, que assim, tem especificações até nesses genes que a gente sabe que já está relacionado a câncer coloretal, não sabe quão influente é, mas que tem que ficar atento. Por exemplo, o GREN1 não é uma mutação que trocou uma letrinha por outra no DNA, que é um sequenciamento, né, mais simples. Houve uma duplicação de 16.229 ou até mais pares de base numa região que é antes do gene GREN1, e isso modifica esse enhancer, né, que é uma região que intensifica a expressão do gene, então seria uma expressão maior do GREN1, levando a um risco aumentado de câncer coloretal. Mas, mais uma vez, tudo isso é muito raro, né? Exceto o TP53 aqui no Brasil, todas as outras são muito raras. E eu brinco até assim, a gente está, né, quantas pessoas estão aqui agora eu não consigo ver porque eu estou... Mas, de qualquer forma, se alguém tiver um paciente com mutação em algum desses aí, publica. Se não tem tempo de publicar, vamos conversar, porque realmente é uma situação rara, bem interessante, que a literatura mundial está ávida por ter mais conhecimento dessas síndromes. Esses são os novos genes, né, que, assim, deveria estar também nos painéis gênicos. E aí, né, essas instituições que eu até fui mais a fundo estudar, eles colocam que tem alguns que ainda carecem de maior evidência. E aí carece de maior evidência, porque provavelmente pegou, sei lá, grupos de pesquisa de determinadas universidades vão pegar câncer coloretal e vão fazer painel nesse pessoal. E painel que tem gente predisposição a câncer de mama, por exemplo. E aí viu que um ou outro caso tem câncer, um indivíduo que tinha câncer coloretal tinha mutação nesse gene.
E ainda tá para ser assim, né? Tem uma certa influência, a gente vê que SHAC2 até chamava-se de síndrome de mama-colon, mas não é uma coisa, a gente vê que a ATM tem até mais risco que SHAC2 ter câncer coloretal. O BLM, o ClinGen já coloca que tem um risco maior de câncer coloretal mesmo, mas a outra instituição, o CGA, coloca que não. A gente tem um paciente aqui que veio de fora, na verdade veio de fora, mas a gente conseguiu fazer um painel há algum tempo, e assim, de doação ao painel, e o paciente apresentou mutação no BLM e tinha câncer coloretal. E a gente fica naquela, cara jovem. PALB2 também está nessa situação. Será que realmente quão influente é no intestino o risco de câncer para PALB2? Mas esses estão mais relacionados à mama, apesar do que BLM ainda é controverso na mama também. Mas vamos lá, RNF43, associado à síndrome da polipose hiperplásica. Mas são tão poucas famílias associadas, tem tanta família que tem polipose hiperplásica e não tem mutação nesse RNF43, que ainda é uma questão bem controversa também. E mais recentemente, eu não sei nem como é que fala esses dois, esse aqui, o GALNT, GALNT12, é até um nomezinho difícil, mas esses dois relacionados, né, a um risco aumentado de câncer coloretal também, não tanto polipose, mas levantada a hipótese de estarem associados a câncer coloretal. E aí vai, né? Aí o pessoal, né, fazendo exomas, né? Quando eu falo exoma, assim, é sequenciar todos os genes, os 20 mil genes que o indivíduo possui, indivíduos com câncer coloretal, e aí ver o que pode estar associado ou não. E aí há ainda hipótese mais fraca desses outros genes, né? BUB1B, CEP57, ENG, FLNC, FSM, desculpa, e o MLH3. Só para complicar, né? A gente vê o MSH3 lá já bem associado, apesar de raro, e o MLH3 ainda pouca evidência. Bom, falei, né, de uns 20, 30 genes aí que estão relacionados à predisposição a câncer coloretal. Como que a gente vê isso? Assim, por que tem alguns painéis que vêm, alguns que não vêm? Basicamente, assim, é coletada a amostra do paciente, normalmente sangue, mas saliva também serve, ou até material não tumoral da parafina, que foi o tumor, isso aí também tem, né, laboratórios fora que fazem isso, para comparar germinativo com somático. Mas o DNA é extraído, ele passa por um processo, né, vamos colocar bem de formas gerais, assim, de beneficiamento, para eu conseguir ver aquela região que eu tenho mais interesse, né, a preparação da biblioteca, que se diz. Isso é colocado num chip, é colocado numa máquina e a gente vê esse resultado no final. Né, assim, e essa parte do beneficiamento, tanto a parte desse beneficiamento, quanto a parte de resultado final bruto, dado bruto, isso depende muito de expertise. Né? E isso é que faz a diferença de laboratório para laboratório, a gente realmente conseguir ver o que a gente está esperando ou não. E aí, né, a parte de dado bruto, a gente precisa de um time de bioinformatas para ter uma análise boa do que a gente realmente quer. Por isso que se fala, né, um genoma de $1.000 mais uma análise de $100.000. Isso contando também com a questão clínica. A gente vê o que realmente importa ou não num determinado heredograma. Eu pus a fita métrica ali para lembrar de Cowden, que tem macrocrania, que pode estar associado também, mas é só para ter uma visão clínica. E aí vamos para a parte, né, que a gente se depara. O paciente questiona, a pessoa, né, tem alguns casos, ou mesmo tem um caso na família, né, tá tão divulgado, isso é bom, né, que o paciente esteja informado. Qual que é a minha chance se meu parente tem, ou eu tive, qual que é a chance do meu filho ter? Lembrando que aquelas síndromes todas lá, né, assim, Lynch não está indicado para menores de 18 anos de idade, mas tem algumas delas que pode começar a manifestar alguma coisa já em pré-adolescente, então talvez valha a pena determinada síndrome testar em crianças sim. De qualquer forma, painéis disponíveis no mercado que, né, o paciente vai procurar querer saber e vai acabar fazendo, independente do que a gente fala ou não. Então, que a gente esteja preparado para isso. Existem as mais variadas, né, variadas quantidades de genes. Né, assim, o que eu olhei, né, com essas denominações, painel
amplo, painel expandido, painel total, painel completo. Vai de 35 a 257 genes nesses maiores, isso tem no site, né, dos maiores laboratórios, tanto brasileiros quanto, né, que manda para fora. E aí eu coloquei alguns exemplos deles, né? Esse de 35, tem o de 35, tem o de 257 e tem o que acho que é o que é o mais utilizado, que caiu meio que no gosto, né, do pessoal, que até pela facilidade de coleta e tudo, que é um de 130 e poucos genes, agora me fugiu. Mas a gente vê que em todos eles tem os 10 genes que eu falei lá, né, das poliposes, das poliposes, da polipose adenomatosa, mais as poliposes amartomatosas, adenomatosa e da síndrome de Lynch. E aí, esses genes responderiam o habitual, e é isso que essas grandes instituições colocam. Assim. Então, independente do que eu penso de cara, vamos nos ater. Um fato curioso que, às vezes, assim, o de 257 genes, ele custa o mesmo preço do que o 35 genes. A ANS, né, ela está defasada em exigência de testes, né, assim, e até os planos de saúde já perceberam isso e acaba, assim, há planos e planos, né, mas os planos de saúde, alguns acabam caindo direto no painel genético, em vez de ficar fazendo passo a passo, testa um gene, testa outro, que é uma coisa já ultrapassada, para identificar a síndrome de predisposição. Quando eu falo isso, né, assim, tem um detalhe para a síndrome de Lynch, porque tem a questão de estabilidade de microsatélite ou imunistoquímica, que, por exemplo, aqui a gente já faz o rastreamento universal. Então, assim, é uma coisa à parte que a gente vê se tem autoestabilidade, né, ou perda de alguns produtos MMR na imunistoquímica, e isso faz com que a gente meio que direcione, às vezes pode conseguir fazer um painel menor só pensando em síndrome de Lynch. Mas mesmo nisso, no contexto geral, é mais custo-efetivo, talvez já cair direto num painel mais amplo, uma vez que tem até descrições de que existe pacientes com mutação no POL-E ou no POL-D1 que tem a instabilidade microsatélite. MSH3 também teria instabilidade microsatélite. É raro, é bem raro, mas se a gente quer uma coisa mais ampla, seriam essas questões dos painéis. Bom, esse é um lado. Colocando do outro lado da tabela, né, assim, de 35 a 257 genes. Quanto maior o número de genes, maior a possibilidade de vir teste indeterminado. Né? A gente pega um gene aqui, G6, não sei o que sabe-se lá se está relacionado à síndrome de predisposição mesmo. O que isso vai, assim, vai complicar a minha interpretação. Né? E às vezes, né, como eu falei, a parte de bioinformática, às vezes solta um laudo que fica na dúvida, traz uma ansiedade para o paciente, traz um questionamento que às vezes não agrega, né, assim, informação nenhuma para a nossa conduta. Então, realmente é uma coisa de se pesar. E aí, né, tem os genes básicos aqui, mas eu fiz aquela introdução falando dos outros genes, porque, por exemplo, se eu quiser, agora não dá para sair, mas, por exemplo, eu tinha falado lá do GREN1, que está associado à polipose mista. Tem um aqui que não tem, esse de 257 genes não tem o GREN1, por exemplo. A gente vê o único gene relacionado à polipose hiperplásica, o RNF43. Ele não está, nenhum desses dois maiores aqui não tem o RNF43. Então, às vezes a gente pede, eu vou pedir esse maior de uma vez aqui, porque aí ele vai me dar uma resposta mais completa. Não necessariamente. Então, assim, às vezes, né, acho que o que eu queria passar da aula é isso. Assim, às vezes o tanto de genes, ele não vai dar uma resposta tão melhor assim, não é nem melhor, mas assim, às vezes ele pode até trazer mais questionamentos e a gente, na medida do possível, se a gente tem uma suspeita, poder direcionar e poder avaliar, né, o que existe de interpretação em cada um desses genes. E realmente um resultado disso aí, ele é bem complexo, né? Por causa
das variantes indeterminadas, mas também da estimativa de risco para cada um desses genes, que os mais novos, né, os descritos mais recentemente, a gente não sabe ainda quanto que influencia no risco ao longo da vida da pessoa. Então, em resumo, né, para uma situação de incerteza, né, maior que a gente está vivendo hoje em dia, não tem. Então, assim, o que o paciente às vezes busca de querer uma segurança, de previsibilidade, a gente não é capaz de dar, mas a gente tem muito a oferecer, né, dando apoio e podendo oferecer a informação, na medida do possível, a informação mais atualizada, a informação que pode dar um mínimo de segurança e poder favorecer uma relação médico-paciente boa, né? Eu coloquei aqui essa figura. Para a síndrome de Lynch, a gente consegue, né, bem estabelecer, o pessoal do Insight fez, se você coloca a idade da pessoa, tem estimativa de risco de câncer até os 80, 85 anos, até os 70 anos, dos vários tipos de câncer para a síndrome de Lynch. É claro que para a população brasileira isso foge um pouco por causa da incidência de câncer, mas é uma ferramenta bastante útil naqueles pacientes que têm uma demanda maior, né? Assim. Bom, e aí, né, eu queria agradecer a todos, né, a foto da terrinha. Eu nunca passei tanto tempo longe de BH, eu costumava ir uma vez por mês, agora nós estamos aqui de quarentena, então um abraço para quem está aí, curtindo o frio aí. Obrigado pela atenção. Excelente, doutor Henrique. Muito obrigado. Apresentação muito clara, muito elucidativa para nós. Agora eu vou convidar a doutora Isabela Elias para coordenar a discussão das perguntas. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Queria agradecer à Sociedade Mineira pelo convite. É sempre um prazer poder falar desse assunto que eu gosto tanto, para amigos, para colegas, para vocês, na companhia do Henrique, que merece todos os adjetivos da Magda, né? Exato. Henrique, no chat não teve nenhuma pergunta para você. Mas não se sinta triste. Muitas das vezes que eu converso sobre câncer hereditário, eu também não recebo muitas perguntas, não. Então, eu queria só fazer ao mesmo alguns comentários e talvez algumas perguntas para você. Bom, primeiramente sobre os painéis genéticos. Estão me ouvindo? Sobre os painéis genéticos, não tem dúvida que eles vieram para ficar, né, Henrique? Não dá mais para pedir o sequenciamento de um gene, de 2 genes, porque o custo fica pior, fica mais caro quando a gente pede um e por acaso tem que sequenciar mais 1 ou 2. Então, os painéis vieram para ficar mesmo. E eu acho que eles têm vantagens, muitas vantagens, mas também têm desvantagens, né? Sua aula foi perfeita, brilhante, você abordou todos os aspectos, né, que a gente gostaria de ouvir, mas falando das vantagens, realmente, você comentou, a gente começa a encontrar mais alterações mais raras, mas também alterações importantes que a gente não diagnosticava antes, né? O POI, o POD1, no caso do câncer de mama e ovário hereditários, a gente tem visto muitos genes de penetrância menor, mas com uma frequência, né, boa. E então é isso que eu acho que vai nos auxiliar no avanço dos nossos estudos e do nosso conhecimento da oncogenética do câncer humano. Por outro lado, esses painéis gigantes vêm com genes que não são acionáveis, né? Genes que a gente conhece muito pouco, que vão trazer talvez estresse ou ansiedade para o paciente ou às vezes para o médico também. Genes que a gente realmente não vai tomar nenhuma conduta,
Por outro lado, aumenta também a quantidade de VUS, né, as variantes de significado incerto, que também às vezes trazem ansiedade. É até difícil explicar para o paciente o que é uma VUS, né, e ele fica ansioso. E aí, em relação a isso, eu queria te perguntar como você lida com as VUS. Por exemplo, você faz uma busca ativa para reclassificação da VUS? Você, com alguma frequência, tem um protocolo de buscar essa reclassificação? Você deixa por conta do laboratório reclassificar e buscar, te procurar ou procurar o paciente, né, fazer um recall? Como que você lida com as VUS? Bom, é isso mesmo, né? Assim, você falou claramente, assim, não tem como fugir dos painéis e nem é desejável que se fuja, né? Eles estão aí para ficar mesmo. E ele traz uma facilidade enorme, né? Tem que ressaltar o lado positivo, né? Desses painéis amplos também. Ele traz uma facilidade enorme, né, para a resposta, né? Uma agilidade nessa resposta, um barateamento na odisseia propedêutica que a gente via, né? Então, assim, ficou realmente mais factível e mais difundido até por causa disso. Em relação às variantes de significado incerto, eu tenho minha planilha, sabe? Chegou o VUS, eu anoto ali, né, o paciente tem aquela VUS. Claro, jogo no ClinVar, o ClinVar é excelente para isso. Para ácido de colo retal, né, tem o Insight também, que é muito bom, principalmente para Lint, que é até um site um pouco diferente. A gente consegue até se cadastrar para seguir se teve uma modificação nessa classificação. Isso é importante. Mas chegou o resultado, né? Chegou o paciente com o resultado, eu já jogo, né? No ClinVar, basicamente, e a partir dele eu meio que sigo algum caminho. E como, né, aqui em Barretos tem uma casuística grande, né? Então, assim, eu vejo também se tem mais casos daquela VUS, né? E eu anoto também a região de onde o paciente é, né? Porque aí, às vezes eu falo, tem 2 ali do Triângulo Mineiro que tem essa mesma. Então eu deixo anotado e assim, na frequência de uns 6 em 6 meses, eu acabo que eu faço uma revisão, sabe, disso. A vantagem para coloretal em relação à mama é que coloretal tem fenótipo. Então, se uma VUS está com aquele fenótipo, a gente fica mais atento, né? O fenótipo seja a polipose, o fenótipo seja a instabilidade de microsatélite, que querendo ou não, é um teste funcional, né? A gente tem uma evidência, tá com instabilidade de microsatélite, tem essa VUS no MSH2 que é chatinho, assim, né? A gente vê lá que tem umas VUS que, merece registrar, merece acompanhar com cuidado. E, além disso, se a história familiar é significativa, vamos vigiar os parentes, né? Então, acaba que para coloretal a gente tem a mão mais firme nessas VUS, assim. Porque tem, assim, quando é VUS, pelo Insight, por exemplo, é porque é VUS mesmo, né? Não é aquela coisa de erro de classificação. E aí a gente acaba tendo que acompanhar os parentes, sabe? Acho que é mais nesse sentido. Bom, eu vi aqui também, Isabela, se me permite, o Dr. Fábio Campos também participando aqui. Ele colocou a questão do tratamento cirúrgico só para eu jogar a bola de volta para os coloproctologistas, né? Sempre foi, continua sendo uma decisão clínica, né? A conduta. Eu lembro até no Congresso Brasileiro de Coloprocto que eu fui, um coloprocto lá, esqueci o nome dele, lá do Sírio. Ele falou, mas para que testar a PC? Já tem polipose. Eu falei, não, tudo bem, você está coberto de razão, mas para os parentes e principalmente para a geração das crianças, é importante a gente saber, né? Para não sair fazendo colônia em menino de 9 anos, para vigiar o hepatoblastoma em menino de 3, 4 anos de idade. Mas para a pessoa mesmo, continua sendo a clínica, né? Então, assim,
por mais que esses painéis cada vez ampliem mais, é decisão clínica, né? Continua. Mas eu tive um paciente recente, em conjunto até com o Dr. Antônio Hilário, que ele tinha um fenótipo clássico de APC, de FAP clássica, e ainda bem que ele fez um painel e veio um POI, né? Então ele tinha um fenótipo clássico de APC, mas veio POI. Se a gente tivesse pedido só APC e multi, tinha ficado... Aí eu teria que repetir e pedir um painel ampliado, e aí o custo aumentaria, né? Sim. Mas aqui em Belo Horizonte, nós temos alguns laboratórios, porque os convênios aqui são mais restritos, assim, como eles seguem muito o que está no rol da ANS, mas tem alguns laboratórios que a gente pede 2 genes, 4 genes, seja na polipose ou na síndrome de Lynch, e o laboratório devolve para a gente o painel. Porque, como você disse, o preço de 4 é igual de 104, né? Então, eles já mandam para a gente o painel. E foi numa dessas que veio um POI. Bem interessante. Né? E aí, até, assim... Estou vendo umas perguntas aqui. Sim. A outra pergunta do Dr. Fábio Campos, que está bem coincidente com a última aí do chat, do Dr. Marcos Fonseca. O que esses testes genéticos podem mudar na sua vigilância, inclusive em relação à colonoscopia? Eu falar de vivência mesmo, assim, MUTI e polipose juvenil é traiçoeiro. Então, às vezes a gente, se não tinha se não tinha muito pólipo na colonoscopia, às vezes ficava 2, 3 anos sem fazer, e o paciente voltava com alguma, né, assim, alguma lesão mais avançada. Isso, sim, modifica a frequência de exames. Né? Então, assim, isso aí é um benefício que o exame pode trazer. Mas, mais uma vez, é numa minoria dos casos que isso faz diferença. Né? Mais fácil. Isabela, quer seguir aí nas próximas perguntas? Sim, tem a pergunta aqui da Vanessa, que te parabenizou, Henrique, perguntando se você tem considerado oferecer o painel ao invés de pesquisa apenas da variante familiar para os familiares de probandos positivos, probandos com mutação. Bem interessante essa pergunta, né? Assim, aqui não, a gente faz o familiar. Se a gente identificou, né, a variante, principalmente em Lynch, e aí realmente por uma questão de custo, né, um familiar, o preço de custo passa um pouco de R$100, né, um teste. E aí a gente faz. Detalhe é se a gente não identifica a variante familiar e a pessoa tem uma polipose, por exemplo. Aí a gente tem que buscar alguma outra coisa. Né? Nas raras situações pode acontecer isso. Mas não por uma questão de custo e por uma questão de, né, epidemiológica. Né? Assim, colocando na balança, eu acho que assim, é a conduta meio que a gente segue habitual. Eu não sei, depende da demanda do paciente até, eu acho que depende do fenótipo, não estaria errado pedir, né, um painel para um parente que já tinha uma mutação, não. Eu acho que, assim, barateando mais pode ser a tendência mesmo. Mas hoje a gente faz assim, identificou uma mutação na família, ponto, é aquela ali que assim, exceto muita prova, muita evidência em contrário. Tipo, um sarcoma na família, que aí, sei lá, tem um Lynch, mas tem um sarcoma, apesar de já haver sarcoma na família, sarcoma em Lynch, mas aí, e a pessoa sei lá, do norte do Paraná, tem uma frequência maior de mutação R337H em Lifalmente. Talvez a gente pesquise, né, o R337H do Lifalmente, alguma coisa desse tipo. Mas de rotina, não. Rotina, tem a mutação na família, a gente só procura familiar nos outros parentes.
Pergunta do Dr. Fábio Campos, que também te parabenizou. Como decidir o tratamento das poliposes, tratamento cirúrgico, quando não tem estudo genético? Então, né, nessa que eu vi assim, não, é isso, é o grau de acometimento dos pólipos. É isso aí. É assim. Eu não dou palpite, não. Lá, né, os meus colegas aqui, o Luiz Romagnoli e o Max, que batem o martelo. Quando que tem que ir, quando que não tem, né? Os pacientes para colectomia. Acho que é mais nesse sentido mesmo. Acho que a pergunta do Bruno é mais ou menos isso. Se interfere, o estudo genético interfere na conduta. Mas é na vigilância de outros, né, de outros sítios. Outros né, sítios. Também. Então, é a questão do tumor ginecológico em linte, e aí vai, né, polipose, às vezes lembradas, né, até tireoide a gente tem visto bastante caso. O MUTI fica naquele meio entre, tem que vigiar, talvez, vale a pena vigiar ovário e urotelial, a gente acaba vigiando. Assim, um pouco trilhando pelo gene, sim. No caso do câncer coloretal, como você disse, existe o fenótipo, né? Existe o rastreamento universal da síndrome de Lynch, que você comentou que vocês fazem aí. No caso da polipose, a gente vê o fenótipo, né? Mas eu sempre gosto de frisar para o cirurgião ter esse olhar cuidadoso, né, da possibilidade do paciente fazer parte de um grupo, de uma família que tem alguma síndrome hereditária de predisposição ao câncer, né, para que isso não passe batido. Alguém mais com alguma pergunta? O meu questionamento, só para, é que, assim, tá vindo muito pessoal com aquelas coisas, assim, né? E que a literatura já começa a levantar muito, assim, rastrear independente do teste genético, né? Assim, um parente teve um adenoma avançado, então tem que rastrear os outros familiares. Ou teve um familiar com câncer coloretal abaixo de 50 anos, rastrear os familiares. Assim, o quanto que essas demandas, independente do resultado de um teste genético, nessas demandas, essas condutas, elas têm que ser feitas, assim, tem que manter um rastreamento diferenciado para essa família, né? Então, assim, primeiro, essa família vai querer um teste genético, um painel genético. O painel genético, ele pode não responder muita coisa, mas tem que continuar acompanhando isso. E isso aqui eu acho que é muita gente e a gente está começando a ter acompanhamento desses pacientes agora, né? Então, eu queria saber daqui 5 anos o que a gente vai ver de resposta disso. Posso dar um palpite aqui? Opa. Claro, com certeza. Estão me ouvindo bem? Sim, Fábio. Que bom. Antes de tudo, falar que é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Vocês me convidaram, sempre que me convidar, eu vou estar aqui. É sempre um prazer enorme estar com essa turma de Minas aí. Prazer é nosso também. Que bom. Parabenizar o Henrique pela apresentação. Acho que você cobriu bastante o assunto, embora o assunto seja muito vasto, né? Mas a gente falar de genética no Brasil é difícil, né? Porque não é todo lugar que tem. A impressão que eu tenho é que a genética é muito mais importante no Lynch do que na polipose. Embora possa ser importante para os dois. Na polipose, a genética, eu acho que influencia muito mais no acompanhamento ou na estimativa de riscos do que propriamente na decisão da cirurgia. Porque a decisão da cirurgia a gente acaba tomando de acordo com o fenótipo colonoscópico do paciente, né? Ou de antecedentes familiares do tipo de polipose que o paciente pode ter. Então, é difícil, eu acho muito pouco comum no estudo genético influenciar decisivamente na sua decisão cirúrgica. Uma outra questão que pode influenciar é quando você tem dúvida se você está na frente de uma polipose atenuada ou não.
ou até de um multi-YH. Porque se você tiver essa certeza, você vai acabar fazendo uma ileorretoanastomose. E do ponto de vista clínico, às vezes a gente fica na dúvida se você tem uma polipose atenuada mesmo ou não, né? São justamente aqueles casos que tem 50, 60, 70 pólipos, entre 40 a 70 pólipos, né? A gente fica um pouco na dúvida. Para acompanhamento na polipose, eu acho a genética fundamental. Ela te informa, por exemplo, o risco de indivíduo ter desmoide, que é um drama na vida do médico e na vida do paciente, né? O maior drama que eu tenho hoje dos meus pacientes aqui é diagnosticar desmoide neles. Eu estou com um bando de desmoide, é bom para publicar só, porque o resto é de chorar. Meninas, jovens, saudáveis, na flor da vida, tendo filhos e tendo desmoide. É um drama, um drama. Então, na estimativa, por exemplo, do risco de um paciente ter desmoide, ou do risco de ele ter um tumor extracolônico, de ele ter adenomatose duodenal, isso acaba influenciando, né? Então, isso para polipose. Agora, para o Lynch, é muito legal você ter a genética, né? Vai te informar o tipo de gene que está alterado e o que vai acontecer com o seu doente. Inclusive, pode te dar dicas sobre conduta cirúrgica. Tem casos de Lynch que você precisa fazer ileorretoanastomose e tem casos que você pode fazer uma bolsa ileal. Então, era isso que eu queria comentar. Obrigada pelo comentário, doutor Fábio. Eu vou passar a palavra para o doutor Bruno Juste, para caminhar para o encerramento da nossa reunião. Já estamos na hora. Parabéns, Henrique. E, doutor Bruno, é com você. Gente, eu fiquei muito feliz pela participação de todos, doutor Fábio, presença também. Eu queria agradecer demais a Sociedade Brasileira de Coloprocto, ela também está ajudando a gente na divulgação dessas reuniões, então está permitindo que pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né, Magda, estejam presentes. A gente fica muito orgulhoso de um projeto que iniciou numa situação tão difícil que essa pandemia está dando certo e dando frutos. Eu gostaria de convidar todos vocês para poder participar da nossa próxima reunião daqui a 2 semanas, na quarta-feira, 8 horas da noite. Vai ser com o Dr. Bochen, então vai ser uma palestra internacional sobre endoscopia no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, um tema que a gente encontra com muita frequência, um tema que é muito interessante da gente discutir também. Tá? Então, continuem compartilhando os links nossos do Instagram, do YouTube, isso ajuda muito a outras pessoas terem acesso a essas aulas, que eu acho que estão cada vez com a qualidade melhor. Gostaria de dar boa noite a todos, agradecer a presença e vamos nos encontrar daqui a 2 semanas. Eu só queria, Bruno, agradecer de novo ao Henrique. Henrique, muito obrigada. E dizer que para mim foi uma honra escutar sua palestra e mais uma vez você brilhou como sempre. Obrigado. Obrigado, Henrique. Magna, sempre exagerada. Obrigado, gente. Foi bom. E escutar o sotaque mineiro também é bom. É bom também. É bom. Obrigado, e um beijo para Magda. Ô, Fábio, um beijão para você. Saudade, meu amor. Gente, boa noite para todos. Então, vamos encerrar hoje. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, muito obrigado. Estou encerrando aqui. Beijo para todos. Parabéns, pessoal. Tchau, Lacerda. Abraço. Magda, saudades, querida. Fábio, saudades abraço. também.